E aí, meus queridos alunos, galerinha, e aí, como é que foi essa semana de vocês? Foi boa? Quem já tá aí, acho que eu já vi as 4, 5 pessoas. Temos 4 pessoas, o Natan, a Josina, o Ivan e a Evelyn. Pois é, galera. Show, 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 show. A gente vai para uma revisãozinha básica hoje, uma revisãozinha dos conteúdos que a gente viu, em cima das questões que eu elaborei para você, que eu elaborei não, que eu peguei para vocês, eu filtrei algumas questões do Enem passado, dos Enem já que passaram, e a gente vai dar uma destrinchada nelas, vai dar uma batida de cabeça nelas, para a gente tentar estabelecer uma estratégia para a gente conseguir resolver essas questões de uma maneira mais eficiente dentro do Enem, dentro das provas de vestibular, dentro da hora da prova na sala de aula mesmo, a disciplina e tal. Sim, porque o método que eu trabalho com vocês é assim, é um método que eu venho adaptando com o passar do tempo. Venho colocando novidades, vindo procurando identificar um padrão, procurando ver como é que essas questões elas te pedem o conteúdo, como é que elas te mostram qual é o conteúdo que ela está pedindo, atalhos que possam facilitar na tua compreensão, atalhos que possam facilitar na resolução da questão. Então, a gente acaba procurando esses detalhes que as questões passam para a gente. Então, algumas questões elas possuem um padrão, outras questões elas não têm um padrão definido, mas toda questão tem uma coisa em comum. Meu amigo, ela vai te jogar na cara o conteúdo que ela quer. Ela pode te jogar diretamente o conceito na questão, ou ela pode dar uma desconversada, trazer ideias que relembrem esse conceito, mas que, na verdade, ela vai sempre o quê? Ela vai sempre te pedir uma resposta, tá? Ou ela vai te dar o conceito e te perguntar o que é, ou ela vai te falar o que é e vai te pedir o conceito na resposta, tá? Então, o sentido é esse. O sentido das questões é mais ou menos esse. Então, é uma análise que os professores fazem em relação às questões. E dou logo uma dica para vocês. Analisando todo o Enem de 2005 para cá, 2008, 2009, 10 para cá, as questões que eu andei dando uma olhada essa semana, a gente percebe uma evolução conteudista, tá? Então, as questões elas estão se tornando mais conteudistas. O que isso quer dizer, professor? Isso, olha, quer dizer que a questão ela está te pedindo um conteúdo mais concreto, entendeu? Direto. Então, ela joga a pergunta e tu tem que ter a noção do conteúdo para tu poder responder ela, tá? Então, são estratégias que a gente usa para conseguir compreender como é que se resolve essas questões, tá? Sem mais delongas, sem mais conversa, essa conversa é introdutória, espero que a semana de vocês tenha sido boa e espero que o resto da semana também, né, o final de semana seja espetacular. Então, vamos lá, galera, vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Vou colocar as questões. Quero que vocês mudem agora para a tela que está compartilhada, tá? E a gente vai iniciar, resolver essas questões, dar uma olhada nelas e bora lá, bora lá. Tá, assim, galera, eu queria depois saber de vocês sobre os horários, sobre esses horários, se fica melhor, fica ruim para vocês a questão do horário das aulas, tá? Então depois vocês deem a opinião de vocês lá no grupo, beleza? Bora lá, galera. Revendo aí de novo o que a gente passou, o caminho que a gente fez, a gente já deu uma olhada nesses conteúdos, né? Biosfera, ecossistema, comunidade, população, fluxo de energia, cadeia alimentar, teia alimentar, pirâmides ecológicas, ciclos biogeoquímicos e faltou aí, por último, as relações ecológicas, que foi a nossa última aula, né? As relações ecológicas. Então, o que foi que eu fiz? Eu trouxe questões para vocês mais voltadas para os conteúdos mais antigos, das aulas anteriores. Relações ecológicas eu deixei por último as questões e a gente vai analisar elas agora. A aula passada, deixei uma questão sobrando, né? No slide passado, para a gente resolver hoje. E bora lá, bora dar uma olhada nessa questão, tá? Então vamos fazer uma leiturazinha rápida e básica dela aí. Galera, deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho?
Beleza, tá na hora. Então, ok. Então, bora lá. Bora começar aqui. Enem 2013, galera. Vocês lembram da aula passada lá da questão do canibalismo? Vocês lembram? Pois é, essa questão é mais ou menos é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai dar uma olhada. Deixa eu só tentar tirar bem aqui do meio esse negócio aqui do meu. Pronto, saiu. Beleza. Bora lá. As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação, tá? Então a questão ela já te disse aí que a fêmea ela acaba comendo o macho, tá? Para ter essa cópula e ocorrer a inseminação. Como exemplo, fêmeas canibais de insetos conhecidos como louva-a-Deus, Pterodera aridófilia, possuem até 63% de sua dieta composta por machos parceiros. Galera, 63% da alimentação das fêmeas de louva-a-Deus é o quê, meu amigo? É os machos. O canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução. Pronto, a questão já está jogando aí o motivo porque as fêmeas elas acabam se alimentando dos pobres machos. Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem uma maior quantidade de ovos. Olha aí, a justificativa do porquê, tá? Então, ela vai produzir mais ovos. O que significa? Que ela vai o quê? Conseguir mais uma prole maior. Beleza. Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, aparentemente, galera, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais. Por quê? Por que ele evoluiu? Por quê? Porque, galera, vamos analisar. A gente tem que olhar com um olhar evolutivo. É aquela velha expressão. Nada na biologia hoje se justifica sem um olhar da evolução, beleza? Então, olhando com caráter evolutivo, eu pergunto para vocês. Se essa característica da fêmea se alimentar dos machos não fosse vantajoso para a espécie, ela teria dado continuidade? Obviamente que não teria dado continuidade e as fêmeas que se alimentariam dos machos, elas acabariam não reproduzindo normalmente e isso daria errado e eles não conseguiriam avançar, não conseguiriam passar essa característica para frente. Mas isso se tornou vantajoso, galera, para a espécie. Por que se tornou vantajoso? A resposta está bem nas alternativas. Vamos analisar. Letra A. Promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie? Muito dificilmente, porque ela não vai mudar o nicho ecológico dela, porque ela está se alimentando do macho. Então, essa questão, essa alternativa ela é insuficiente. Favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais? Perfeito, meu garoto, perfeito. Foi o que a gente falou na aula passada. O macho, ele se doa para a relação, justamente, literalmente, o corpo para a relação, para efetuar o quê, meu amigo? Para garantir a reprodução. A resposta está bem ali em cima, lá na questão. Ela geralmente produz maior quantidade de ovos. A letra B aí, o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. Casa, meu amigo, casa, esses dois termos, eles casam perfeitamente. Bora para a letra C. Impossibilita a transmissão de genes do macho para a prole. Meu amigo, se ele já copulou, já passou, meu amigo, já era. Ele não vai impossibilitar. Letra D. Impede a sobrevivência e reprodução futura do macho. Meu amigo, ele já reproduziu, já era. Reduz a variabilidade genética da população. Meu amigo, se está reproduzindo mais vezes, se está nascendo cada vez mais gente, meu amigo, está aumentando a variabilidade, então não é reduz. Então, aí a gente tem o quê? A questão é letra B, meu amigo. B de bom, B de bola. Bora para frente. Iniciando nossa revisão de hoje, galera. As questões que a gente vai analisar a partir daqui são as revisões do conteúdo, foi as questões que eu selecionei para vocês, tá? Bora lá. Bora fazer a leitura dela aqui, básicazinha, rápida. Bora lá. Enem 2019, tá? No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Vou analisar. Qual é a estratégia 1? O habitat é o quê? Mais instável e imprevisível. Potencial biótico, muito elevado. Potencial biótico é elevado. Duração da vida, curta e com reprodução precoce. Descendentes, muitos e com tamanho corporal pequeno. Tamanho populacional, variável. Vamos analisar a estratégia 2 agora. Mais estável e previsível. Potencial biótico,
baixo, a duração da vida longa e com reprodução tardia, descendentes ou e com tamanho corporal maior, tamanho populacional constante. Galera, agora a questão te pede, na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser introduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Pensem um pouquinho aí. Qual estratégia, galera, dentro de uma área desmatada, você desmatou, você detonou aquela área está toda detonada. Você quer recuperar aquela área, tá? Você quer recuperar aquela área. Qual estratégia você iria propor, tá? Estratégia 1 ou estratégia 2? Vamos analisar. Letra A. Estratégia 1. Pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Galera, se for pequeno, vai diminuir? Não vai, meu amigo. Não vai diminuir. Muito provavelmente não vai diminuir essa competição. Bora para a letra B. Estratégia 2. Pois essas espécies têm uma longa duração de vida, o que favorece a produção de muitos descendentes. Rapaz, se tem uma longa duração de vida, e ele fala bem ali que a reprodução é tardia, então ela vai produzir muitos descendentes? Não, ela vai produzir menos descendentes, tá? Então essa questão ela é contraditória, ela se autodetona. Letra C, estratégia 1. Pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Analisem aí. Se tu está querendo restaurar uma área, aquela área foi devastada, a vida naquela área foi detonada, tu vai querer recolonizar aquela área, tu vai colocar uma espécie que ela se reproduz pouco, que ela se alimenta de forma desordenada, que a duração de vida dela é longa e o tamanho corporal também deles é constante. É uma população constante. Ela não é variável. Cara, se a gente for analisar essa situação, essa questão ela requer um pouco mais de pensamento, tá? Ela requer. Só que o termo-chave da questão, galera, tá bem aí em potencial biótico. A gente tem que analisar o que é o potencial biótico. É a capacidade de adaptação de uma espécie dentro daquele local. Ou seja, se ela vai conseguir se reproduzir, como é que ela vai se alimentar, se ela vai conseguir estabelecer, conseguir obter alimento, reproduzir e viver naquele local. Galera, se tu tá querendo recolonizar uma área, tu tem uma espécie de baixo potencial biótico, tu vai jogar ela dentro dessa área? Não vai, galera, não vai. Tu vai jogar quem? Tu vai colocar uma espécie que tem um alto potencial biótico. Então, o termo-chave da questão é potencial biótico. Então, a gente tem que entender, tem que ter em mente o que é potencial biótico. Como eu falei para vocês, é a capacidade que aquele animal, aquela espécie tem de se estabelecer naquele local, de obter alimento e reproduzir, a taxa de reprodução, e a gente tem que levar em consideração tudo isso. Então, a questão mais assertiva, mais completa que a gente tem aí, tá? É essa. Pois essa espécie ela apresenta um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada, tá? Vamos analisar a letra D aí, galera. Estratégia 2. Pois essas espécies estão adaptadas a habitat mais estáveis, o que corresponde ao ambiente de uma área desmatada. Galera, a 2 aí, para ela se manter, ela tem que estar num ambiente estável. Tá? Ela tem que estar num ambiente estável. E esse ambiente aí, ele é instável, porque ele foi desmatado. Tá? Então, é outro termo-chave que detona a letra D. A letra E. Pois essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, o que propicia uma recolonização mais estável de área desmatada. Justamente errado. Por quê? Porque tu não quer uma constante, tu quer uma coisa variável, que aumente, que melhore a situação da variabilidade genética dentro daquela localidade. Então, essa questão aí, galera, dentro de uma prova do Enem, ela te mata por quê? Porque ela é um termo-chave, que é o potencial biótico, que tu tem que ter estabelecido, tem que ter ele construído contigo, tá? Para tu conseguir compreender essa questão, porque o termo-chave é potencial biótico, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, galera, pode ir mandando aí que a gente vai tirando as dúvidas no caminho, tá? Todo mundo pegou a ideia aí? Então, ó, questão, ela trouxe o termo-chave que é potencial biótico, que tu tem que ter essa ideia para conseguir responder essa questão, tá? Bora para outra. Outra do Enem 2019, tá? Esse Enem 2019 foi para ecologia, foi lindo, tá? Foi lindo. A cada safra, a quantidade de café beneficiado
é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, tá? Compostos aminados, lembra lá de quê? Nitrogênio, tá? Que não foram extraídos no processo. Ou seja, o que ele quis dizer isso para a gente? Esses resíduos contribuem para a fertilização do solo. Então, isso aí vai servir para quê, galera? Para adubar o solo. Então, a gente tem que entender que isso aí é um processo de adubação, tá? Então, ele vai adubar, vai promover a adubação do solo. E quando a gente lembra de adubação, a gente vai lembrar de quê? Ciclo da matéria, ciclo biogeoquímicos, tá? Então, por aí vai, ó, ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, ciclo do enxofre, ciclo de quê? Ciclo da água. Então, tudo vai estar relacionado aos ciclos biogeoquímicos. Essa questão, quando vocês ouvirem falar de adubo, de fertilização do solo, galera, é a proporção de quê? O adubo vai propor, ele vai liberar o quê? Resíduos orgânicos, moléculas orgânicas que vão adubar aquele solo, que vão dar nutrientes, vão fornecer nutrientes para quem? Para os produtores. E esses nutrientes eles vão entrar dentro de onde? Dentro das cadeias alimentares. Então a gente tem que entender e lembrar que quando a gente fala de adubação, a gente está falando dos ciclos biogeoquímicos, ok? Então, ó, esses resíduos contribuiu para a fertilização do solo. Por que ele contribuiu? Essa questão é bem simples, ela é rápida e básica para a gente conseguir responder ela. Galera, eu tô achando que vocês estão caladinhos hoje, tá? Eu tô achando que vocês estão quietinhos. Então, não sei se é porque almoçaram agora, não sei se é porque ainda não almoçaram que nem eu, tá? Mas vocês podem ir respondendo, tá? Então, ó, esses resíduos contribuem para a fertilização do solo. Por quê? É porque tá no horário do almoço. Pois é, tá todo mundo com fome, né? Eu pensei nisso também. Também tô com fome. A mãe tá fazendo aqui um bife ali, tá um cheiro danado aqui. Se você estiver sentindo também, a barriguinha estava roncando. Mas vamos lá. Letra A. Possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio? Pergunto para vocês. Carbono e nitrogênio faz parte dos ciclos biogeoquímicos? Faz. Então, beleza. Faz parte dos ciclos biogeoquímicos. Então, não sejamos apressados. Durante uma prova do Enem, não cometam esse erro. Durante uma prova na sala, durante uma prova no vestibular, não cometam esse erro. Não sejam apressados. Você considerou aquela questão correta? Você considerou aquela questão uma boa alternativa? Deixa ela lá, deixa ela em stand-by. Bora para a letra B. Promove o deslocamento do alumínio que é tóxico. Galera, o alumínio ele é essencial. Ele é tóxico em grande quantidade. Então, o que ele falou lá em cima, sai alumínio de algum lugar do que ele falou ali em cima, sai alumínio. Resíduos fertilizantes, bora lá, ele falou de um polissacarídeo, ele falou de quê? De açúcares fermentáveis, ele falou de alcaloides, no caso, compostos aminados, que são compostos que têm muito amônia, que são ricos em amônia, são ricos, por exemplo, ureias, ácido úrico e a amônia em si, tá? São compostos nitrogenados. Então, ali na questão ele não falou de alumínio. Não tem de onde tirar alumínio. Então, marca essa alternativa. Letra C. Melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. Meu amigo, rapaz, a pectina ela vai pisar em cima do solo, compactar? Justamente que não, meu garoto. Então, mata essa questão. Não tem nada a ver com compactação. Letra D. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Galera, vai aumentar o pH do solo? Você liberar compostos nitrogenados? Não vai, obviamente não vai aumentar. Diretamente não vai aumentar o pH do solo. Então, ele vai o quê? Ele vai contribuir para uma fertilização melhor, a disponibilização de matéria orgânica naquele solo. Ele não vai levar diretamente o pH. Então, na alternativa nem se fala em pH aí. Na questão, quer dizer. Letra E. Apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Assim, é meio complicado. Apresenta efeitos inibidores de crescimento. A cafeína ela vai inibir o crescimento? Também não, meu amigo. Não vai. Porque ele está falando de café, talvez, se tu não souber da alternativa, se tu não tiver o conhecimento bem estabelecido, tu vai lá marcar a letra E, mas não é por isso. Então,
Galera, a alternativa mais completa, a alternativa que fornece uma resposta coerente para o que ele pediu, no caso, o porquê, que vai contribuir para essa fertilização do solo, é a letra A. Porque essa questão ela relembra o quê? Os ciclos biogeoquímicos, galera. Adubação do solo, fertilização. Então, a gente está falando de ciclo da matéria. E ali, o ciclo da matéria, galera, está onde? Letra A. Possibilita a reciclagem do carbono e do nitrogênio. Relembrando, ciclo do carbono, lá o carbono ele vai ficar disponível de onde? De que forma? De que forma? Ele vai ser eliminado nos processos químicos que alguns decompositores vão liberar ao utilizar essa matéria orgânica e realizar o processo de combustão e liberar esse gás carbônico na atmosfera, que ele vai ciclar até voltar novamente pelo processo fotossintético dos produtores. Então, ele vai ficar disponível na cadeia alimentar. Já o ciclo do nitrogênio, galera, o ciclo do nitrogênio ele vai o quê? Vai ficar disponibilizado no solo através das bactérias nitrificantes, as bactérias que vão fixar esse nitrogênio no solo e vão disponibilizar através dos vários processos de nitratação, que vai disponibilizar o quê? Esse nitrogênio para onde? Para as plantas, para os produtores, que os produtores vão reintroduzir no ciclo da matéria, tá? Dentro de novo, através de quê? Através da cadeia alimentar, beleza? Então, letra A, a gente reviu um pouco do ciclo do carbono e do ciclo do nitrogênio. E vamos mais para frente, galera. Vamos para lá aqui, atrás da gente. Bora lá. Outra Enem 2019. Bora fazer a leitura dela rapidinho aí. Essa questão, galera, é interessante. Por que ela é interessante? Porque ela requer um pouco de matemática, um pouquinho de matemática básica, tá? E, assim, alguns conceitos básicos também. Bora lá. Um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões impactadas pelos desmatamentos para a ocupação humana, tá? O que poderia estar prejudicando a produção e armazenagem local de grãos, tá? Então, o que isso quer dizer? Meu amigo, você mexeu num lugar, aquela galera que estava ali, ela vai procurar o que comer, ela vai procurar um lugar para comer, procurar algum lugar para morar. O que poderia estar prejudicando a produção e armazenagem local de grão. Olha aí, o que está acontecendo? O fazendeiro que produz grão está tendo prejuízo, tá? Por quê? Porque ele desmatou uma área, porque ele mexeu com alguma coisa que desencadeou um desequilíbrio. Para cada uma das 5 populações analisadas, de 1 a 5, identificou as taxas de natalidade. Galera, observe bem, taxa de natalidade você tem que saber o que é, obviamente, a quantidade de ratos que nasceu, a taxa de mortalidade, a quantidade de ratos que morreram, a taxa de emigração, a quantidade de ratos que saíram de um determinado local e foram para aquela localidade analisada. E a taxa de imigração, a quantidade de ratos que saíram daquele local que está sendo analisado, que eles foram embora, tá? Imigração é aqueles que chegaram, imigração é aqueles que foram embora. Em número de indivíduos conforme ilustrados no quadro. Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção armazenagem de grãos? Cara, agora tu é fazendeiro, tu é o fazendeiro, tu é o dono desse silo de armazenagem. Tu tá precisando analisar esse estudo e vai tentar entender qual é a área que vai apresentar maior prejuízo. Vamos lá. Vamos analisar a área 1. A taxa de natalidade, 65. Taxa de mortalidade, 40. Sobrou quantos? 25, não é verdade? Quantos foram embora? 23. 25 menos 23, sobra o quê? Sobra 2. E quantos entraram na área 1? 5. Sobraram 7 indivíduos na área 1, tá? Então, se a gente colocar isso em dados, sobra o quê? 7 indivíduos na área 1, ok? Área 2, 27 indivíduos nascem, a taxa de natalidade, 27. Quantos morrem? 8, uma taxa de mortalidade bem baixa, na verdade, tá? Então, vai ficar o quê? 19 indivíduos. Quantos vão embora? 18. Vai sobrar o quê? 1. Ficou um rato. Quantos vieram morar naquela região? 2. Então, naquela região, 2, 3 vão ficar 3 indivíduos morando naquela região. Então, a gente tem 7 na primeira, né? E
3 na segunda, ok? Na terceira, 54 indivíduos nascem, uma alta taxa de natalidade. Mas o quê? Tem uma alta também taxa de mortalidade, ok? Então, se a gente fizer as contas aí, quem puder fazer aí, porque eu de matemática, a minha cabeça é bem fraquinha. Então, vamos lá. Então, vai ficar uma taxa bem baixa, tá? Vai ficar uma taxa bem baixa. E a taxa de imigração vai ficar 15, tá? A taxa de imigração fica 15. Bora lá. 54 menos 28, galera, quanto é? Respondam aí para mim. 26. Foram embora 15. Desses 26, foram embora 15. Ficou quanto? 26 menos 15. Quer dizer, 11, né? Ficaram 11. Desses 11, chegaram 16. Ficou quanto? Morando na região 3. 27. Olha lá, ó, já aumentou. Observem, a região 3 já tem 27 ratos morando naquela região. Tu é o produtor. Tu já passa a observar se aquela ali vai te dar prejuízo ou não. Bora para a região 4. Bora lá. 52 ratos nasceram nessa região. Morreram 25. Fica quanto? 52 menos 25. 27, ok. Então, 27, né? 27, aí fica 27. Vai o quê? Vai embora 12. Desses 27, vai embora 12. Fica quanto? 15. Meu amigo, 40 indivíduos mudaram para esse local. Ficou quanto? Então, no final, 55, na verdade. Então, na área 4, tu tem 55 indivíduos que vão morar naquela região, tá? Então, a taxa final que tu encontrou, de 55 na região 4. A região 5, tu não precisa nem analisar. De cara, tu percebe que ela não vai ser maior do que a região 4. Então, pergunto para vocês, qual é a área que vai te dar o maior prejuízo? É a região? Respondam aí. Qual é a região que vai te dar o maior prejuízo? Região 4, letra D, ó. Muito bem, galera, muito bem. Questão, ela vai te tomar tempo? Não vai te tomar tempo. O segredo dessa questão é tu analisar dessa maneira. De cara, tu pensaria nisso? Talvez, mas porque tu tem que analisar essa questão dessa maneira. Tu tem que analisar taxa por taxa e região por região para tu conseguir compreender qual é a região que vai te dar o maior prejuízo. Ou seja, aqueles ratos, eles vão o quê? Vão migrar. Vocês observem bem, observem bem. Qual é a taxa aí? Qual é a taxa que influenciou diretamente no prejuízo? É a taxa de imigração, galera. Associando a quê? Associando a quê? Lá na questão, ela te diz, ó, um biólogo foi convidado para realizar um estudo de possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões impactadas pelo desmatamento, galera. Desmatamento. Falou em desmatamento, tu detonou a casa desses indivíduos, tu detonou a casa deles. Eles vão caçar outro lugar para morar, meu amigo, vão caçar outro lugar para comer, vão caçar outro lugar para viver. Eles vão achar um lugar que tem um monte de grão armazenado. Tu acha que eles não vão querer ir para lá? Vai, meu amigo. Então, a taxa mais importante nessa região aí não é nem a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e nem a taxa de emigração. É a taxa de imigração. A taxa de imigração, ela te dá a resposta de cara. De cara ela te dá a resposta. Porque vai ocorrer uma grande mudança dos animais de uma outra região para a região que foi a mais prejudicada que o fazendeiro analisou. Tá? Tu tava tendo prejuízo nessa região, por quê? Porque eles estavam se alimentando do teu grão que tu produziu, que tu teve trabalho para produzir. Mas talvez tenha sido culpado pelo desmatamento, tá? Então, galera, questões, elas te dão as respostas, às vezes em atalhos. Ó, a gente passou esse tempo todo fazendo isso, analisando, somando, diminuindo, mas ela te dá a resposta bem ali no final, tá? A taxa de imigração, porque ele falou lá em cima, tá? Que o desmatamento, houve um desequilíbrio. Se houve um desequilíbrio, esses animais eles vão mudar para outro lugar. Então, qual é o lugar que eles estão mudando? Eles estão saindo, indo para outro lugar. E esse lugar é a região 4, tá? Espero que vocês tenham pego uma ideia. Então, vamos avançar um pouquinho, vamos mais para frente. Galera, isso aí é mais ou menos aquelas aulas de matemáticas no superior, galera. No superior a gente tem umas aulas de matemática aí. Depois eu vou pedir para o João lá, o João Paulo, falar um pouco. Quando a gente tá pagando algumas disciplinas de cálculo,
a gente começa a estudar algumas fórmulas e nessas fórmulas a gente percebe que tem alguns atalhos, tá? E alguns professores botam lá, galera, não quero que vocês utilizem os atalhos, eu quero que vocês expandam essa equação, eu quero que vocês façam por definição. Então, meu amigo, são atalhos que essas questões trazem para a gente, tá? Então, vamos analisar mais uma aqui para a gente avançar, tá? Bora lá. Enem 2010. A gente está voltando um pouco mais no tempo. Os oceanos absorvem aproximadamente um terço das emissões de CO2 procedente de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e as queimadas. Galera, ele já te jogou na cara aí o que ele quer. Já te disse, já está te falando do ciclo de quê? Ciclo do carbono, tá? O CO2 combina-se com as águas dos oceanos. Opa, outro termo-chave. Provocando uma alteração importante em suas propriedades. Já te deu outra dica importante, tá? Então, as questões, elas vão te dando dicas. Vai observando. Outra dica que eu dou para vocês. Vai passando o lápisinho embaixo, quando vocês estiverem fazendo as provas de vocês aí, ó. Vai passando o lápis aí embaixo, vai marcando os termos-chave, assim, da questão, que isso ajuda muito. Principalmente nas questões de genética. Vocês vão entender por quê depois. Pesquisas com vários organismos marinhos revelam que essa alteração nos oceanos afeta uma série de processos biológicos necessários para o desenvolvimento e a sobrevivência de várias espécies da vida marinha, tá? Ele acabou de dizer que esses processos que ocorrem quando se combina uma grande quantidade de CO2 nos oceanos vai afetar diretamente esses animais que vivem nessa região, vivem no mar. São animais de espécies de vida marinha. A alteração a que se refere o texto diz respeito ao aumento de quê, galera? Letra A, acidez das águas dos oceanos. Vamos lá, lembrem do ciclo lá do carbono. Galera, quando há uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, um dos principais e vão retirar esse CO2 da atmosfera, vai ser o quê? Vai ser as plantas? Vai ser alguns animais? Não, vai ser não. Vai ser o quê? Vai ser os oceanos. Os oceanos vão incorporar esse gás carbônico, tá? E vão o quê? Meu amigo, se você adiciona gás carbônico, CO2, dentro de qualquer líquido, ele vai se tornar mais o quê? Mais ácido, justamente. É isso mesmo que você pensou. Lembrem da nossa famosinha Coca-Cola, nossos famosinhos refrigerantes. Justamente, Larissa, vai se tornar mais ácido. Nossos refrigerantes, nossos produtos gaseificados, eles são mais ácidos, tá? Vocês comam o juízo do Miguel na próxima aula aí, justamente, letra A, Larissa, justamente. Comam o juízo do Miguel para ele explicar, professor, mas por que é que quando a gente se adiciona CO2 vai mexer com a acidez dos líquidos? Porque a acidez do pH é a quantidade de quê? De hidrogênio que tem naquele líquido. É mais ou menos isso? Por quê, professor? Comam o juízo do Miguel, tá? Bora lá. Vamos analisar a letra B aqui, galera. Vamos analisar a letra B. Do estoque de pescado nos oceanos. Vai influenciar diretamente nisso? Não, não vai. Da temperatura média dos oceanos? Também não, galera. Da temperatura média dos oceanos também não. Isso aí tem a ver com o quê? A temperatura média dos oceanos, com a salinidade, tá? A gente lembra da salinidade, da quantidade de sais, minerais que tem dentro do mar. E se ocorrer uma grande quantidade de sal ou uma baixa quantidade de sal dentro daquele líquido, dentro do líquido marinho, dentro dos mares, vai ocorrer essa variação de temperatura, tá? Justamente porque vai derreter as calotas polares, o efeito estufa é um efeito em cadeia, tá? Então, não faz parte da quantidade de CO2 fixada dentro do oceano. Letra D. No nível das águas dos oceanos? Também não. Então, tu pode até pensar assim, oh, caraca, eu vou pensar aqui que a grande quantidade de CO2, de gás carbônico na atmosfera, vai aumentar o processo do efeito estufa e vai derreter as calotas polares e vai aumentar os níveis do oceano. Cara, isso é uma falsa verdade, tá? Algumas questões do Enem, hoje ainda, elas daí utilizam falsas verdades, tá? Fiquem atentos às questões, porque elas trazem algumas falsas verdades, ok? Porque, você pode relacionar, ela pode te pegar no pulo, porque tu lembra de CO2, tu acaba lembrando de efeito estufa, aumento da temperatura média dos oceanos, aumento do nível das águas dos oceanos. São efeitos do efeito estufa,
tá? São consequências do efeito estufa. Isso, galera, são falsas verdades, tá? Elas não condizem com o texto, nem condizem com a pergunta, tá? Então, ó, fiquem atentos. O Enem, ele traz essas pecadinhas. Alguns professores gostam dessas falsas verdades. Digo para vocês, eu sou adepto, quando estou produzindo questões nas minhas provas, dessas falsas verdades, tá? Por que eu trago essas falsas verdades dentro das questões? Justamente para testar o conhecimento do meu aluno. Como assim, professor? Testar o conhecimento do aluno. Galera, ele sabe do que é efeito estufa. Ele sabe, ele pode saber dos efeitos que o efeito estufa, as consequências que o efeito estufa causa, tá? Mas a questão em si não pede isso, tá? Então, se ele se perde dentro do conteúdo, dentro do conceito do ciclo do carbono, ele vai acabar caindo no conceito dos efeitos do efeito estufa, as consequências do efeito estufa. Então, ele acaba marcando uma alternativa que ela é errada, porque ele não tem aquele conhecimento fixado sobre o ciclo do carbono. Então, fiquem atentos. Professores que produzem questões para vestibulares, para as provas e para Enem são adeptos desse modelo, tá? Então, é um modelo de questão que aparecem nas provas, que são essas falsas verdades, tá? E a letra E é da salinização das águas dos oceanos. Percebam aí que, ó, a letra C, letra D e letra E, galera, estão ali relacionadas, tá? Estão relacionadas. Então, o cara fica na dúvida ali e acaba esquecendo da acidez dos oceanos, porque não fixou corretamente o conteúdo de ciclo do carbono. Beleza? Então, essa é a dica que eu trago para vocês, essas questões que trazem falsas verdades. Então, espero que vocês estejam gravando isso na cuquinha de vocês. Bora para frente. Olha, eu passando ela aqui no celular, ó. Eita, o cérebro já tá fundindo. Então, letra A como resposta, beleza? Bora lá. Enem 2010, galera. Enem 2010, continuando em 2010, tá? Em 2010, eu estava saindo do ensino médio. Eu fiz essa prova, galera. Fiz essa prova. Passei na época para física, tá? Tentei física, viu? @Jonas aí, viu? Jonas, eu fiz 4 períodos de física. Desisti porque eu não aguentei a loucura. Tava ficando doido. Que nem ele. Não é não, galera, né? Todo professor de física aí tem um parafusinho a menos. Professor de biologia tem metade de um parafuso a menos. Bora lá. Eu fiz essa prova de 2010. Confesso para vocês que eu não lembro dessa questão, porque minha memória é boa, mas nem tanto. Não é perfeita. Vamos lá. A figura representa uma cadeia, tá, alimentar em uma lagoa. Pronto. A questão ela já jogou para ti aí o conceito-chave. É uma cadeia alimentar, tá? Só que não esperem que ela vai te cobrar isso. Termine de ler. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis trópicos. Ó, beleza, prestem atenção. A questão ela jogou para ti cadeia alimentar, na frase seguinte, ela falou para ti de fluxo de energia, tá? E falou dos componentes, no caso aqui da matéria, nos níveis trópicos, tá? Entre os componentes dos níveis trópicos. São o quê? Os animais, tá? Eles vão montar dentro de cada um dos seus níveis trópicos. Beleza? Só que tu vai continuar lendo, tu olha a imagem, tu vê que ali é uma cadeia alimentar estabelecida. Aí tu vai fazer a leitura. Sabe-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos. Que componentes dessa matéria alimentar apresentará maior? Justamente. Espera aí, calma aí, deixa eu terminar a leitura dela aqui. Teor de mercúrio no organismo. Se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal, ok? Vamos lá, galera. Algumas pessoas aí, o Ivan, ele já viu essa parte. Eu peço desculpa para vocês, porque no conteúdo lá, quando eu falei de cadeia alimentar para vocês, eu não destaquei essa questão, tá? Que é a questão do acúmulo de matéria, de metais pesados, de materiais tóxicos, que eles vão se acumulando a cada nível trófico, tá? Beleza? Vi isso um dia desse. Oh, show, Ivan, beleza. Mas para quem não viu, tá, galera? O nome desse processo é magnificação trófica. Já tá falando, ó, magnificação trófica. Magno. Então vai aumentar, vai ser uma coisa que vai aumentar a cada nível trófico, ok? Analisemos a imagem. Analisemos a imagem aí. A gente tem o quê? Um ambiente aquático e um predador topo de cadeia, que é uma garça, né? Ok, vamos analisar. As aves
pois está perguntando, ele perguntou, né? Sabe-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos? Que componente dessa cadeia alimentar? Ele está perguntando qual animal dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo. Então, quem é, galera? Quem é que vai alimentar? Quem é que vai absorver uma maior? É quem está no topo de cadeia, galera. Como o Ivan adiantou, a resposta para nós é a letra A. Mas agora vamos entender por que é a letra A. Bora lá. A gente vai analisar a imagem aí. Se ocorrer um derramamento de mercúrio, muitas algas elas vão incorporar, tá, através dos seus processos, esse mercúrio na sua constituição. Quem que se alimenta dessas algas? Os caramujos e alguns peixes, tá? E alguns peixes. Peixes pequenos. Então, o que vai acontecer? Uma grande parte desses produtores vai servir de alimento para esses animais, para os consumidores primários. Então, vários caramujos vão acabar comendo essas algas e vai ficar fixado no seu organismo. Peixes não comem somente um caramujo, eles vão comer vários caramujos, tá? E vários peixes pequenos. Vocês observam aí que um peixe ele não acaba comendo somente um caramujo, não somente um peixe pequeno, ele vai comer vários, tá? Então o que isso vai acontecer? Esse metal pesado, que no caso o mercúrio, vai acabar se acumulando de uma forma em maior quantidade desse peixe. E uma garça, galera, que é topo de cadeia, se ela pegar vacilando, ela come o caramujo, ela come um peixe grande, ela come um peixe pequeno. Então, animal de topo de cadeia, lembrem lá da cadeia alimentar. A quantidade de energia disponível para um animal de topo de cadeia é pequeno. Por isso que eles têm uma vasta gama de animais que fazem parte do seu cardápio, galera. Então, eles comem vários animais. E se esses animais estão se alimentando de algas que estão em sua constituição com mercúrio, esse mercúrio ele vai passando de maior quantidade em maior quantidade até o animal de topo de cadeia. Ou seja, sempre um animal de topo de cadeia vai, durante esse processo de magnificação trófica, ele vai o quê? Sofrer um impacto maior. Galera, isso vale pra gente também, tá? Isso vale pra gente também. Por quê? Porque agrotóxicos estão todo dia nos nossos alimentos, tá? Onde? Galera, lá na produção, os agrotóxicos estão sendo jogados nas plantas. Ok. A gente come planta? Come planta. Dessas plantas se produz ração para muitos animais? Produz ração para muitos animais. O boi acaba comendo essa ração feita de vegetais, de nutrientes que foram fertilizados com materiais fertilizantes que são tóxicos, alguns tóxicos. Então, esse animal acaba se alimentando desse material. Então, além da gente comer as plantas, a gente vai comer o boi. O boi também acaba se alimentando dessas plantas que estão com esses fertilizantes. O que está acontecendo, galera? A gente está comendo, o processo de magnificação trófica acontece com a gente também, viu? Acontece com a gente também. Durante esse processo, tá, de utilização de fertilizantes tóxicos que, por exemplo, aqui no Brasil ocorrem em uma grande quantidade, tá? Então, o processo de magnificação trófica ele ocorre dessa maneira, tá? Ah, professor, isso acontece também dentro das teias alimentares? Acontece. Dentro da teia e da cadeia alimentar, ok? Galera, bora para frente. Processo de magnificação trófica, eu espero que tenha fixado na mente de vocês. Qualquer dúvida, se não tiver ficado, pode me perguntar, pode ir lá no grupo, lá, mandar para mim que eu tento destrinchar melhor para vocês, tá? Vamos para frente. 2013. Galera, prova sem a Mafalda não é prova. Prova sem tirinha não é prova. Então, bora lá. Vamos fazer a leitura dela aqui. Enem 2013. Avançamos um pouco mais para cá. Lembra se eu fiz essa prova? Não fiz essa prova. Eu fiz em 2014. Não, fiz 2012. 2012 fiz e não fiz 2013. Vamos analisar. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo, ela come pasto, o pasto e mais pasto e muito mais pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Escreve só isso, né? Quer dizer que é para você, a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? Aí fica uma reflexão para a gente, né? Se ela é um intermediário. Aí a questão traz para a gente uma questão direta. A posição ocupada pela vaca na intermediação apresentada na tirinha a caracteriza como? Como o quê? Consumidor,
primário, ó. Justamente, galera, justamente, é o consumidor primário. Por que ela é o consumidor primário, meu amigo? Ela está se alimentando diretamente do quê? De um produtor. O primeiro extrato, tá? É um produtor. Segundo nível trófico, o primeiro nível trófico é produtor. O segundo nível trófico sempre é consumidor primário. Essa aí era para dar ponto de graça. Olha, atentem bem, galera, atentem bem, ó. Ainda bem que tu falou isso. Deixa eu dizer para vocês. Questões como essa no Enem, jamais você pode errar. Sabe por quê? Porque o Enem, ele tem um sistema de cálculo que ele vai analisar as questões mais fáceis. Eles têm nível de questões fáceis, intermediária e difícil. Se tu acerta uma difícil, e erra uma fácil, ele joga nessa fórmula e percebe que tu errou uma questão fácil. Então tu tá dizendo, poxa, como é que tu errou uma questão fácil e acertou uma difícil? Não, observem bem, não sejam precipitados e respondam questões dessas fáceis assim de maneira rápida. Tu viu ali, é fácil. Dá uma lida de novo. Tu observa bem, tu confere, não vacila, tá? Porque uma questão dessa ela pode te jogar lá para baixo. Como assim? Ela não vai te jogar lá para cima. Ela pode não te jogar lá para cima, mas ela vai te jogar para baixo, tá? Não errem questões fáceis. Nem é tudo o que parece. Pois é. Fiquem atentos, tá? Então, ó, show, galera, bora para frente. Bora para frente. Letra B, consumidores primários. Show. Essa daí é aquela para gabaritar. Galera, essa daqui, ela é bacana. Essa questão, ela é muito linda. Eu gostei dela. Quando eu vi ela, eu fiz essa prova de 2012. Confesso para vocês, eu não lembro. De novo, não lembro. Fiz essa prova de 2012, eu não lembro dessa questão. Porque até então, o meu foco não era biologia ainda. Então, vamos lá. Enem 2012. Considere a seguinte cadeia alimentar. Em um ambiente marinho. A gente tem o quê? Dentro do ambiente marinho? Os fitoplânctons, os copépodos, sardinhas e atuns. Professor, o que é copépodos? Está bem aí na questão. Vamos analisar mais um pouquinho. Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas vivas. Ó, joguei uma água viva nessa cadeia aí. Que se alimenta dos copépodos, crustáceos planctônicos, tá? São os crustáceos que vão se alimentar desses plânctons, dos fitoplânctons. Nessa área, as águas-vivas não são alimentos para outros organismos. Ou seja, é um animal que não tem predador, galera, nessa região. No mesmo período, ocorre sobrepesca das populações de sardinhas. Galera, o que vai acontecer? Agora, vamos analisar o que aconteceu. Bora lá. O fitoplâncton serve de alimento para os copépodos, que servem de alimentos para as sardinhas, que servem de alimento para os atuns. Né? O que aconteceu? Tu jogou uma água-viva que se alimenta de quem? De vários copépodos, os copépodos. E ela não tem o quê? Um predador natural aí nessa região. Então, o que vai acontecer com a população de copépodos? Me digam aí, direto, de cara. O que a população dos copépodos vai acontecer? Diminuir, justamente. Diminuir. E o que foi que começou a acontecer, galera? A pesca de quê? A pesca de sardinha. Nessa água-vivas, tá, okay. No mesmo período, ocorre a sobrepesca da população de sardinha. A população de sardinha vai aumentar ou vai diminuir nessa sobrepesca? Diminuir. Então, ó, a gente já identificou 2 animais dessa cadeia aí que vai diminuir. Beleza. Agora vamos analisar. Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada a diminuição. Letra A. Da população de copépodos em decorrência de diminuição do estoque de sardinha. O atum também por falta de alimento. Evelyn. Rapaz. Eita, rapaz, mas vocês estão bons, viu? Bora lá, ó. A letra A, da população de copépodos em decorrência da diminuição do estoque de sardinhas. Bora lá, o copépodos, a população vai diminuir em decorrência do estoque de sardinha? Não, galera, porque quem vai se alimentar, quem vai detonar essa população de copépodos é as águas-vivas. Se não tivesse as águas-vivas na equação aí, entendeu? O que iria acontecer? Aumentar a população de copépodos, tá? Letra B, da população de atuns, tá? Em consequência da diminuição da população de sardinhas. Se diminuir a população de sardinhas, vai diminuir a comida do atum. Se os atuns não têm comida suficiente, a população deles vai o quê?
diminuir. Então, a população de atuns, em consequência da diminuição da população de sardinhas. Ó, vocês são bons, viu, galera? Vocês se garantem. Bora analisar a letra C. Da quantidade de fitoplâncton devido à redução de estoque de copépodes. Alternativa, assim, fora de questão. Assim, bem aleatório. Acho que a pessoa que estava produzindo botou essa questão porque ela não quis pensar mais. Letra D. Do estoque de copépodos em função do aumento da população de atuns. Aumentou a população de atuns, vai mexer com a população de copépodos? Não. Da população de atuns pelo aumento da população de copépodos. Também não, galera. Então, se a gente for analisar justamente com essa ideia, a gente tem a resposta na letra B, viu? Então, ó, antes de cair nas alternativas, tu olha bem a questão, tu analisa bem a questão e estuda bem ela, para ver quais são as nuances dela, para ver quais são as dicas que ela te dá e resolve antes mesmo de cair nas alternativas. Tu só vai para alternativas quando tu tá em dúvida, tá? Quando tu tá em dúvida, tu chega nas alternativas, tu dá uma olhada, tu vê aquela ali que condiz um pouco melhor com a situação e acha a resposta, mesmo se tu não conseguir analisar a situação, beleza? Então vamos para frente, galera, aqui atrás vem gente. Bora lá. Uma de relações ecológicas, tá? Uma de relações ecológicas. Enem 2010, voltamos mais um pouquinho no passado, tá? Fiz essa prova, novamente, terminando meu ensino médio. Os vagalumes, machos e fêmeas, emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. Ok, isso é uma atividade de atração. É um método que eles se utilizam para atrair. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Fóturus, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Fotinus, tá? Fingindo ser desse gênero, quando o macho Fotino se aproxima da fêmea Foturus, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. Galera, ela está se alimentando, ela está comendo um animal da mesma espécie, tá? Um animal da mesma espécie. Aí tu fica, caraca, isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Pode ser o quê? Pode ser canibalismo. Mas tu vai para a alternativa, não tem canibalismo, né? Não tem. Tu olha para aí, não tem canibalismo. E agora, o que eu faço? A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Fotirus e o macho do gênero Fotinus é um exemplo de quê, galera? Comensalismo? Comensal. Aí tu pode cair na dúvida, é de comer. Mas no comensalismo é um prejudicado e o outro não, tá? Aí, tá? Nessa situação, essa situação tá saindo um em vantagem e um tá sendo prejudicado. Não entra. Show! Bora lá. Aí tu vai para o inquilinismo. O inquilinismo tu tem que se estabelecer morando naquele indivíduo. Não tá isso, tá? Cooperação. Galera, lembrem de cooperação. O que é cooperar? Tu vai cooperar com o teu coleguinha, tá? Vocês dois vão cooperar. Vocês vão trabalhar juntos para um objetivo comum, que é o bem-estar dos dois. Então, não tá tendo bem-estar para os dois. Predatismo. Acho que é a letra D. Galera, show, galera. É a letra D. É a letra D a resposta. Predatismo, ela está predando, tá? E letra E, mutualismo, fora de questão, tá? Fora de questão, literalmente, não entra no mutualismo. Então, galera, letra D, predatismo, ok? Então, fixem bem esses processos de relações, tá? Se vocês tiverem como estabelecer uma interpretação própria de vocês, em cima dos conteúdos que a gente já viu, é melhor, tá? Vocês pegarem e escrever, botar lá o nome das relações de lado, botar o nomezinho do conceito mesmo, assim, escrever o conceito de cabeça, tá? Você lê, você estuda, de cabeça você tenta colocar. Aí você coloca o mais e o menos, ou mais ou menos. Se tivesse canibalismo, seria uma alternativa por ser melhor, justamente. Se tivesse aí predatismo e canibalismo, no caso, aí, seria uma melhor alternativa, mais completa, seria o canibalismo, ok? Então, lembrem das questões da dica que eu dei para vocês mais atrás, as falsas verdades, ok? Beleza, vamos para frente, galera. Vamos para frente, porque atrás é gente. Bora, show, show, show. Bora para frente. E a última questão, galera. A gente vai para a última questão, tá? Última questão. Voltamos no tempo mais ainda, 2005. Quantos anos vocês tinham lá em 2005? Alguém chuta aí, vocês em 2005. Eu acho que tinha gente que não nasceu nessa época, não. Tinha 13, olha, ó.
a Evelyn 3, a galera tudo 3 anos aí, 3. Caraca, doido. 2005 eu tinha o quê? Eu sou de 93. 2003 tinha 10. Tinha 12 anos, galera. Eu já tinha 12 anos aí já. Já jogava bola, já... É doido. Eu estudava no Colégio das Irmãs, lá aqui o Filantrópico na Zona Norte. Então, galera, é nem 2005, voltemos no tempo. O crustáceo decápodes, por exemplo, raiz, apresentam durante seu desenvolvimento larvário várias etapas com mudanças radicais de sua forma. Galera, essa questão é muito interessante, tá? Vamos analisar ela direitinho, tá? Vocês observem bem que ele tem os processos larvais de evolução desse animal, tá? Desses decápodes, desses crustáceos. Não só a sua forma muda, mas também a sua alimentação e habitat. Isso faz com que os criadores estejam atentos a essas mudanças, porque a alimentação ministrada tem que mudar a cada fase. Tu é um produtor, tá? Tu é o produtor. Se tu colocar o mesmo alimento durante toda a vida desse animal, tu vai perder um bocado. Tu vai falir. Por quê? Porque em cada fase deles, eles se alimentam de um tipo de comida. Ou seja, durante cada fase larval, meu amigo, é um alimento diferente. Beleza? Se para o criador essas mudanças são um problema, para a espécie em questão, essa metamorfose apresenta uma vantagem importante para a sua sobrevivência, pois o quê? Aumenta a predação entre os indivíduos. Galera, vai aumentar a predação? Essa característica de vários processos larvais, metamorfoses e alimentos diferentes durante esse desenvolvimento é mais ou menos um exemplo básico. Bora lá. Vocês tinham 3 anos. Eita, o computador desligou. Mas acho que ainda está aí na tela para vocês, né? Então, tá aqui ainda, Wendel. Tá tranquilo, viu? Oi? Tá aqui ainda. Tá, ficou ainda, né? Beleza. Bora lá. Vocês tinham 3 anos de idade. Vocês comiam o quê? Era papinha, era o quê? Era mingau, era sopa, assim, quando você é bebê, era. Pois é, o mingau, o famoso mingau, beleza? Cremogema, mucilon. É uma comida diferente dos pais de vocês. Os pais de vocês já comiam o quê? Carne, arroz, feijão. Vocês também poderiam comer isso, mas em uma menor quantidade, tá? Então, você e seu pai não competiriam por uma mesma comida, ok? A ideia é essa, tá? Já saiu, já agora tá minha cara aí para vocês, tá? Mas a ideia é essa, tá? Vocês não vão competir, tá? Eu mando o slide para vocês daqui a pouco lá no grupo. Nossa aula tá no finalzinho, mas a ideia que eu quero que vocês entendam é que vocês não vão competir, você e seu pai não vão competir por uma mesma comida. Ou seja, durante esse processo de desenvolvimento, essas metamorfoses dessa espécie vão garantir uma vantagem. Qual a vantagem? A não competição, tá? A não competição por um mesmo alimento, tá? Ou seja, vamos lá. Aquele animal ele tem 4 a 5 processos de desenvolvimento, de 4 a 5 metamorfoses. Então, são 4 a 5 alimentos diferentes. Imagine se fosse o mesmo alimento. Eles iriam competir entre eles. Então, a questão ela traz essa ideia, tá? De não competição, tá? Eles não vão competir. A vantagem da metamorfose é justamente você não competir com a sua própria espécie. A ideia que eu trago para vocês, a analogia que eu trago para vocês é essa. Você, com 3 anos, 2 anos, competindo pelo mesmo alimento que seus pais, tá? Então, por isso que esse processo de metamorfose ele é vantajoso para algumas espécies, tá? Galera, quero agradecer para vocês hoje. Hoje foi uma revisão, tá? Essa revisão básica, essa revisão de maneira geral que a gente viu, essas questões do Enem. Espero que as dicas que eu trouxe para vocês de como analisar essas questões tenha sido válida, tenha sido vantajosa para vocês, assim como esses processos de metamorfose. Espero que vocês tenham conseguido tirar vantagem, tá? Tirar vantagem dessa situação durante as provas de vocês, tá? Espero que vocês fiquem atentos e eu vou tentar manter um padrão com vocês, tá? A cada 3 conteúdos, a cada 3 aulas, a cada 3 sábados, 3 ou domingos, que a gente está propondo uma novidade para vocês aí. E a gente traz esse modelo de resolução de questão, tá? Porque eu acho bastante essencial, eu considero que seja importante a gente saber como utilizar esse conteúdo que a gente está estudando, jogando dentro das questões, para a gente conseguir responder elas, tá? Então, quero agradecer para vocês. Show, galera! Valeu!
e até próximo sábado com mais uns conteúdos de ecologia. A gente falta só mais 3, a gente finaliza esse conteúdo de ecologia mais 3 sábados e a gente finaliza, beleza? Depois de